de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. As lutas desta vida não pode te fazer parar. Seja forte e corajoso, pois Deus envia um. Abra tua boca e comece a adorar. Creia que a vitória chegará. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar, uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Quando a dor e a tristeza abra sua boca e declare: o meu Deus é que me faz sorrir. Meu Deus está firme na rocha, que nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. O meu coração está firme, ó Deus. Meu coração firme está em ti. Não temer, pois tu estás a me guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Adore, adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. A alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Adore que a alegria vem. Oi, gente, boa tarde para todos. Que bom poder estar aqui mais um dia, né? Que o Senhor nos concedeu. Acabamos de ouvir a minha irmã Lília, a cantora Lília Rosa, né? Adore que a alegria vem. E a nossa live, ela tem o nome da canção que a minha irmã faz, né? Que é o single dela. Então, se você quiser rever essa canção, ver outras canções também, a minha irmã tem uma voz muito abençoada, uma menina muito usada por Deus. Entra no YouTube, no canal do YouTube dela, cantora Lília Rosa, rumo a 1000 inscritos. Vai lá, se inscreve, coloca lá o seu like, o comentário, e vai ser bênção. Assina o sininho também, e vai ser bênção. Gente, estamos hoje com a nossa querida irmã Graça Lopes, aqui conosco, uma pregadora da Palavra de Deus, uma mulher abençoada. Ontem eu tive a oportunidade de ver ela na live da minha irmã, e uma benção. Eu sei que vai ser bênção para a vida de vocês. Estão vendo que hoje deu tudo certo. 1h da manhã ensaiamos para a honra do nome do Senhor, né? E deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer vocês que já estão aí comigo. Estou vendo aí Mônica, beijo minhas crianças. Estou vendo minha mãe Orlete. Estou vendo a turma aí toda, Delaí. Obrigado, gente. Gente, manda aí a setinha, sabe aquela setinha do bem que está aí? Então, manda aí a setinha do bem,
através da setinha do bem, tu pode atingir outras pessoas. Chama outras pessoas para assistir essa live. Vai ser falado sobre relacionamentos saudáveis. Essa semana do Dia das Mães, eu tirei só para trazer mulheres, para falar sobre isso, sobre família. E a gente, semana que vem, já estou com tudo fechadinho a semana. Todo dia teremos algo novo aqui para gente. Então, manda a setinha do bem aí para as pessoas aí. Chama aí as pessoas, chama os amigos, os parentes. Gente, começou a live da Nailde e vai ser bênção. Eu vou deixar a Graça se apresentar e já falar. A paz do Senhor, Graça, você é muito bem-vinda no nosso meio. Pode ficar à vontade. Amém, irmã. A paz do Senhor. Que grande bênção, né? Conhecer a irmã. Eu não sabia que a irmã era irmã, né? Da Lília. Que a Lília é um instrumento forte de Deus e assim ver essa família, né? Essa família de sacerdote, porque vocês são sacerdotisas do Senhor, né? A unção de Deus na vida de vocês. E eu não conhecia a irmã, nem o testemunho naquela live que a irmã fez com alguém, que eu fiquei vendo o testemunho. Não lembro. Aí você contou seu testemunho, né? Eu quero fazer uma live com você também, para você contar o testemunho, que a sua dor virou sua unção, né? Sim, a dor, você tem um testemunho forte, você perdeu, acho que você perdeu 3 filhos, não foi isso? Uma nora e um genro e o meu esposo. Gente, essa mulher... Essa mulher que tem que falar hoje aqui, gente. Essa mulher que tem que falar. O povo aqui já conhece a minha história. Desde novembro que a gente faz essa live todos os dias, 1h30. E eu transformei a minha dor em um propósito de aliviar a dor do meu próximo. Entendeu? Isso mesmo, né? Eu passei por uma cirurgia na visão, né? Eu não sou assim muito de rede social, não. E depois que eu fiquei assim com problema na visão, eu também fiquei mais fechadinho um pouco. Mas assim, eu faço a live, né, com a minha mãe, Mães que Oram, meio-dia, todos os dias no meu Facebook a gente ora, meio-dia, debaixo de uma revelação desde a pandemia, né? Que o Senhor nos convocou para unir a nossa fé com as irmãs, nesse horário, baseado no Salmo 91, também baseado em João 4, quando Jesus vai ali àquele poço falar com aquela mulher ao meio-dia, e também o encontro de Jesus com Saulo, né? Quando ele vai ali no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus ao meio-dia. Então, ao meio-dia, o céu trabalha, a gente para comer, mas Jesus não para não, ele para saciar a sede, a fome, então a gente está ali. Né? E assim, como eu não conhecia o seu testemunho, fiquei assim, maravilhada com o poder de Deus, né? Com o poder de Deus. Eu creio que foi um processo para você chegar até aqui, onde você chegou. Tem 8 anos que meus filhos faleceram. Quanto? Tem 8 anos que meus filhos faleceram, vai fazer 9 em dezembro, né? Que foi no Natal, 25 de dezembro do Natal, de 2012. E vai fazer 1 ano agora, dia 28, que meu esposo faleceu com a leucemia. Vai fazer 1 ano. Então, eu vou marcar uma live com você, já tem que dar um tempo aí para mim, porque eu creio que o que Deus, né, ele trabalhou com você, está trabalhando, muitas pessoas precisam ouvir, muitas mães, né, que agora estão vivendo o luto dos filhos, e esse tempo é o tempo que a gente precisa trazer essa voz, né? Deus te deu voz, amada, Deus te deu voz, e essa voz tem que sair, como lá em Atos 2, né? Quando eles estavam ali reunidos. Então, aí aqui, ó, a voz saiu pelas ruas, né? Ali, a ponto do povo se reunir ali para saber o que estava acontecendo. Então, o Senhor te deu uma voz e a gente precisa dar voz a essa voz, né? E aí eu quero depois marcar com você uma live para deixar Deus te usar, né? Eu quero divulgar bastante para Deus poder te usar bastante. E hoje, pela misericórdia, você me chamou, eu fico feliz, né? Porque para mim, irmã, é sempre um prazer falar de Deus. Eu só sei falar, irmã, eu nasci para falar. A minha unção é na boca. Então, é para falar de Jesus, a gente fala, a gente não se cansa. Eu não me canso de falar de Jesus. E assim, nós estamos aqui,
né? Eu estava aqui orando antes, falando, Jesus, o que o Senhor tem para nós agora essa tarde, né? Depois do almoço, o que o Senhor tem para nós? Deus tem sempre uma palavra para o coração, para o seu coração, amada, você que está aí, né? As irmãs do meu Facebook. A Alessandra Almeida está sempre com a gente ali, desde o início da pandemia. Deus te abençoe, Alessandra. Nós vamos fazer uma live com esse vaso, Alessandra. Olha, nós vamos divulgar, Deus vai usar muito essa mulher, Alessandra. Deus abençoe você. Vamos lá, vamos deixar Deus nos usar. Isso. Fica à vontade, pode falar. Fala como é que foi sua convicção, como você descobriu o teu chamado. Vai, ó. Vai, pode falar. Ontem eu falei, né? Ontem lá na live da sua porque irmã. a turma de hoje, eles não estavam lá de ontem, não. Diferente. Tá? Legal. Então, eu sou a irmã Graça, né? Eu tenho assim, um ministério pela bondade e misericórdia. Estou pedindo para você falar um pouco mais alto, porque diz que o vídeo está tão ruim. E, olha, vamos ver aqui, peraí. Eu sou a irmã Graça, eu sou da igreja da irmã, né? Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu tenho, assim, uma experiência com Deus, que eu estava contando ontem para as irmãs, né? Uma experiência com o Senhor, assim, muito forte, que eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu era uma mulher totalmente doente da alma, né? Eu tinha a síndrome do pânico, mas o espírito de loucura. Meu Deus. Então, meu marido é militar, trabalha na aeronáutica, trabalha dentro do hospital, e muitas das vezes eu saía de madrugada, né, desesperada, arrancando roupa, né? Que quem já viveu o espírito do pânico sabe que quando vem aquela onda, né? A Bíblia fala em Provérbio 3, né? A imagem está ruim. Mônica, qual é a imagem que está ruim? Fala para mim. A de cima ou de baixo, Mônica? Me fala. A imagem de cima ou a imagem de baixo? Para mim aqui tá legal. Para mim também. Estou vendo bem, estou legal, estou lendo. Se não é a sua internet, vê aí, Mônica, se não é a sua internet. Vera, Mônica é do Espírito Santo, direto do Espírito Santo. A Alessandra falou que está tudo muito bom, Alessandra. Então eu acho que a sua internet muda de lugar, Mônica. Vamos lá. Porque a minha está bem legal aqui, agora eu estou meio metida, que agora eu estou lendo, né? Chique. Porque eu estava... Eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Ó, Mônica, é a sua internet, que está todo mundo falando que está legal. Vê aí, ó. Pode ir, continua. Então, aí eu tinha esse problema, né, de depressão, quem já viveu isso, esse espírito de pânico. Provérbio 3 fala desse pânico repentino, né? Que vem sobre você, diz, não temerei o espanto, aliás, o pânico repentino. Então, eu tinha esse pânico repentino. Estava bem, daqui a pouco vinha aquela onda e me tomava, e eu desesperava, eu corria, ia para o hospital, chegava no hospital, tomava remédio de nervo, então era assim, muito pancada da cabeça mesmo, já com essa enfermidade veio com uma dor, né, muito forte da infância, do abandono, da rejeição, de família e tal, mas quando, né, um dia uma amiga, ela falou de Jesus. Ela não era minha amiga, que eu perseguia ela. Era uma crente do prédio. E eu perseguia ela, sabe? Eu não gostava dela. O diabo, né? Que não era eu. Hoje é minha amiga. Não gostava das trevas. Não gostava mesmo. Então, eu implicava com ela e tudo. Eu era muito nervosa, Deus. Eu brigava na rua. Tem uma amiga minha aí, a Vera... A Vera Corrêa, que é a minha amiga de infância, só Jesus, né, Vera? Então, eu morava ali no Parque União, né? Ali na comunidade, fui criada ali. Então, eu era muito pancada da cabeça com tudo, eu era muito ferida, e eu costumo falar, né, que as pessoas feridas, como diz a Joyce Meyer, aprendi com ela, pessoas feridas ferem pessoas. Então, eu vivia para ferir pessoas. Eu implicava com gente da escola, né? Implicava com as merendeiras da escola, sabe? Era um terror, a minha vida era horrível. Mas, quando essa minha vizinha, né, ela disse para mim, ela falou, você precisa conhecer Jesus. Você vê que eu era tão desequilibrada que eu pegava o meu filho, eu já tinha um filho, que é o meu filho mais velho, qualquer coisa que acontecia com meu filho, eu entregava ele na mão de uma outra vizinha, de desespero, que eu não sabia o que fazer.
E aí essa vizinha que era crente, ela falou assim para mim, você precisa conhecer Jesus. E eu disse assim, eu já conheço Jesus, eu tenho um crucifixo lá no meu quarto. Ela disse, não, Jesus está vivo. Ele até morreu na cruz, mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. E ali ela me deu um texto de Romanos, né, capítulo 10, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu fui viver minha vida, que eu não gostava dela, e um dia, numa madrugada, assim, eu estava com muita depressão, eu já era mãe, e eu olhando o meu filho no berço, eu disse assim para Jesus, esse Jesus, aí já não falei com aquele Jesus da cruz, eu falei com aquele Jesus que ela falou que estava vivo. E olha, é tão importante, Deus, porque por isso que hoje eu sou a mulher da Bíblia. Tudo que eu vou falar, eu gosto de dar o versículo. Às vezes a gente erra porque a gente é muita coisa na cabeça, né? Que eu só o pastor Silas, que às vezes até o pastor Silas erra, né? Na referência, mas eu gosto de falar da Bíblia. Por quê? Porque aquela mulher, ela marcou a minha vida, o meu início, minha conversão, quando ela me deu aquele versículo. Porque na hora da depressão, no auge que aqueles espíritos vieram para me assolar naquela madrugada, não foi o nome dela que me ajudou, sabe? Não foi a amizade dela, que ela nem era minha amiga, mas a palavra que ela me deu. Por isso que nós temos que falar mais a palavra, né? Mais a palavra, menos da gente, menos dos problemas, e mais a palavra, porque na hora que a pessoa tiver na dificuldade, o Espírito do Senhor vai trazer a palavra, aleluias. E ali eu lembrei da palavra, eu disse, Jesus, se o Senhor é vivo, como ela falou, que o Senhor está vivo, o Senhor disse na palavra que se eu chamar o Senhor, invocar, chamar o Senhor vai me livrar. Muda a minha vida. Aliás, muda a vida do meu filho. A oração foi, muda a vida do meu filho. Eu não quero que meu filho repita a minha história, porque o meu desespero era ver o meu filho sofrer como eu tinha sofrido. Aí eu ouvi a voz, aleluia, eu ouvi a voz. Irmão, se você ouvir a voz do Senhor, tua vida muda. Então, por isso que a gente tem que gastar tempo com essa palavra, buscando a Deus, porque Deus fala, e quando Deus fala, as coisas mudam. E quando eu ouvi aquela voz, a voz veio a mim e disse assim, não temas. Mas, olha, se você for falar, não tenha medo para alguém, ela vai continuar com medo. Eu fui fazer uma cirurgia, na primeira vez que eu fui fazer a cirurgia, eu não consegui fazer. Me deu um desespero, o coração batendo forte. Acho que a pressão subiu, não sei. Eu sei que as pessoas vinham e falavam, vai lá, vai dar tudo certo. Não adiantava. Mas eu não ouvia a voz de Deus. Mas na segunda vez que eu fui fazer a cirurgia, eu tinha uma palavra, Filipenses 4, ele disse, vai, minha filha, porque eu vou guardar a tua mente e eu vou guardar o teu coração. Eu fui com força, eu fui com coragem, né? Eu fui segura que Jesus estava ali. Então, quando Deus fala com você, né, não tem dúvida. Então, eu sabia que era Ele, porque aquela voz falou dentro de mim. E eu acordei meu marido e falei, Deus falou, Deus falou. Aí meu marido, meu Deus, agora ela pancou, porque eu vivia nas psicólogas, né, nas psiquiatras. Você que está aí, que de repente você é psicólogo, não para ser ouvido agora, porque eu tenho que falar isso, querido. Eu sei que você ajuda, eu sei que você estudou, eu sei, mas, querido, só quem pode entrar na alma do homem, só quem pode ir lá dentro, lá e debandarácia, só quem pode fazer é Jesus. Não adianta, eu posso conversar, eu posso falar, eu posso chorar, mas só quem liberta a alma da pessoa da escravidão, da escuridão, das cadeias, o nome dele é Jesus. Então, quando eu ouvi aquela voz, eu falei, aí meu marido disse, meu Deus, agora ela ficou louca, porque eu vivia nos hospitais, vivia na psiquiatria, gente. Então, eu sei o que é isso, eu tomava remédio para dormir, eu via vulto na minha casa, né? Eu ficava a noite toda acordada, era um desespero de alma, eu tinha um desespero de alma, uma ansiedade doida. Então, o que aconteceu ali? A partir daquele momento, né? Eu fui para uma igreja evangélica, a igreja dessa irmã. Irmã Graça, você foi curada ali? Não. Você foi liberta ali? Não.
Eu lembro quando eu cheguei lá, estava acontecendo um seminário da Neuza Tioca. Eu nem sabia que era Neuza Tioca, eu não sabia de nada, eu não conhecia Jesus. Eu sei que aquela voz falou, eu sabia que era Deus. Eu lembro que eu entrava naquela igreja, eu chorava, não entendia nada. Fui logo queimada no fogo, comecei a falar uma língua estranha que eu não sabia. Tomei um porre do Espírito Santo, fiquei doidona, que sabia o que era ficar doidona. Eu e meu marido, a gente tomava muito porre, então a gente sabia que era ficar bêbada. Só que naquele dia eu não tomei nada, eu estava bêbada, embriagada, cheia do Espírito Santo, né? Com aquela presença maravilhosa. E eu tinha médico para poder, como eu vivia no hospital, eu tinha consulta. Aí aquela minha vizinha me ensinou a orar, me ensinou a ler Bíblia, e ela disse assim, eu vou te ensinar a jejuar. E nós vamos lá, porque eu falei, Jesus, dá um basta nisso. Eu não aguentava mais aquela situação, eu queria ficar liberta daquilo, né? E aí, quando eu jejuei com ela e o marido dela, nós fomos para o HFAG, que é aqui o Hospital da Aeronáutica, e quando nós chegamos lá, eu queria uma definição do Senhor para aquela história que me perseguia desde a infância. Eu comecei a ter depressão com 10 anos de idade, eu era oprimida, eu não dormia, eu não fechava o olho, porque eu achava que se eu fechasse o olho, aquela escuridão me atormentava. Então, aquilo me dava pânico, então eu queria ficar só pancada, acordada. Eu tinha medo de dormir, você pode entender esse negócio? Então, o que aconteceu comigo? Eu fui naquele doutor, quando eu cheguei lá, aquele homem abriu meu prontuário assim, e eu comecei a falar mais uma vez, eu comecei a falar tudo que eu sentia, tudo que eu sentia. Aí ele ficou olhando para mim, um oficial da aeronáutica. E quando aquele homem esperou eu falar tudo, ele falou assim, Dona Maria das Graças, que é o meu nome, eu quero falar uma coisa para a senhora, me chamou de senhora. Teu negócio não é comigo, teu negócio é com Deus. Eita! Meu Deus! Teu negócio é com Deus. Aí eu falei, meu Deus, nem o médico agora quer me ajudar. Aí ele falou assim, olha, Dona Maria das Graças, eu vou passar aqui, olha o que ele fez, um livro para a senhora ler. Olha. O nome do livro é O Louvor que Liberta. Não, O Poder do Louvor. Eu nem trouxe aqui. Para falar a verdade, eu nem sabia que eu ia falar isso aqui. Porque eu estava orando e deixei o Espírito Santo me conduzir. Então, olha o que aconteceu. Ele falou assim, a senhora vai sair daqui, vai comprar esse livro. O diabo, aí quando ele fala o diabo, ele já está falando do mundo espiritual, né, gente? Então, médico, eu não estou falando de alguém que tem um espírito de adivinhação, um macumbeiro. Não, estou falando de um médico conceituado da aeronáutica oficial. Ele disse, o diabo vai fazer de tudo para a senhora não ler esse livro, mas eu vou te dar 2 endereços e a senhora vai sair daqui e vai comprar esse livro. Aí ele fechou o prontuário, apertou minha mão, mandou embora. Aí eu saí da sala, né, do consultório, assim, ó, de boca aberta, a irmã me esperando do outro lado, e eu contei para o meu marido, e aí eu fui comprar o livro, achei lá em Copacabana, esse livro eu comecei a ler. O que é que aquele livro falava? Aquele livro falava da minha existência. Ele falava, o livro falava por que eu existia, porque qual era o meu problema? Eu tinha crise de existência. Eu não sabia para que eu existia. Né? Desde criança sofrendo, né? Abuso, rejeição, abandono, maldade mesmo dos homens malignos, né? Sendo bulida, onde ia tinha um cabra. Você foi criada com seus pais? Como não, meu pai... minha mãe casou, meu pai foi embora, eu tinha 2 anos. Sim. Aí minha mãe, muito nova, teve que me deixar na casa das pessoas, né? Até uma certa idade era legal, né? Eu tinha uma tia que eu gostava muito dela, do marido. Aí quando ela larga o esposo, ela arruma um cabra lá, e eu dormia, até falei isso na live, ó, que eu dormia assim, até hoje eu durmo assim. Só que eu não sabia por que eu dormia de boca aberta. Hoje eu sei que a revelação profeta até dormindo não fecha a boca, né? Até dormindo ele dorme de boca aberta. Quando é profeta, eu só fico com a boca aberta, então dormir de boca aberta já era profeta. Aí, o que o cabra fazia? Ele botava coisa na minha boca. Jesus. Tudo, eu acordava
com talco na boca, com bombril na boca, acordava com talher na boca. Quantos anos? Devia ter uns 7 anos. Eu lembro de uma vez, né, que eu acordei que a gente era muito pobre de Maria Descia. A gente morava lá no Timbal, lá no Timbal, lá na Baixa do Sapateiro. Aí, a minha tia, né, a gente era muito pobre, o banheiro era do lado de fora, barraco de madeirinha. A gente morava assim em cima das palafitas mesmo, da maré, né? Era tudo maré, né? Por isso que eu gosto de tábua corrida, né? Porque tábua corrida é igual tábua da maré, só que na maré era até as brechas em cima da maré, né? Aí eu falo pro meu marido, eu quero um chão de tábua corrida, porque eu morava lá naquela favela com aquelas tábuas, aquelas gretas assim, os ratos, as baratas entravam. Quando tinha verão, aquele... assim. E não tinha banheiro, né? O banheiro era do lado de fora, não tinha privada. E eu lembro que eu acordei daí. Como é o teu nome mesmo? Me chama de Naná. Naná. Naná, melhor para mim. Aí, Naná, eu sou ruim de guardar nome de homem, só não esqueço o nome de Jesus. Tá. Aí eu sei, Naná, que eu lembro que eu comecei a coçar, aí acordei minha tia. Aí ela me levou lá no banheirinho, lá fora, frio. Aí ela me deu banho. Quando acordamos no outro dia, que aí fui dormir. Quando eu acordei de manhã, assim na minha cintura, magrinha, eu era magrinha, tava aquela bolha, assim, aquele cinto de bolha em volta da minha cintura. Ele tinha jogado frite. Eu não sei se essa geração de mulher conhece frite, mas frite era um líquido, né? Para matar inseto. Que hoje a gente usa aquele spray. Então, assim, cara, como o diabo tentava? Ele tentava de todas as formas me matar, né? Aí minha tia foi morar com a senhora. Depois eu fui para a casa de uma outra tia que era espírita. E aí que o negócio ficou feio. Eu não quero falar disso porque eu já perdoei, já liberei, né? Já liberei. Mas foi assim, um tempo muito difícil. Essa tia tinha lá vários homens. O cara, eu acordava fazendo xixi na minha boca. Sabe? Então, assim, para destruir a alma da criança. Sim. Eu estou falando isso porque eu quero chegar no chamado. Isso, vai. Né? Então, o que aconteceu? Lá, quando eu era criança, o diabo tentou de todas as formas destruir minha alma, como diz a palavra, né? Um espírito abatido, quem vai levantar? Então, ele começa lá na infância, né? Quando eu fiz, assim, 15 para 16 anos, eu tinha umas amigas, aí tinha uma amiga minha que eu achava ela linda, ela e a irmã dela tinha ciúme de mim com ela, e ela disse assim, você tem uma boca de cavalo. Aquela fala daquela garota entrou dentro da minha alma. Eu tinha vergonha de rir. Você vai ver na boca, né? Eu tinha vergonha de rir, eu tinha vergonha de falar. Então, o que eu falava? Falava palavrão, besteira, para as pessoas rir, para poder amenizar, né, aquela dor, para as pessoas poderem eu ficar bem. Hoje a gente fala politicamente com as pessoas, né, bem. Então, eu fazia palhaçada, mas aquela dor, aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor, ela me seguia. Então, quando Jesus entrou na minha vida, que eu comecei a entender, né, que todas aquelas pessoas eram vítimas de Satanás. O diabo usava elas porque eu era um perigo. Eu era um perigo. Querido, eu sou um perigo. Eu vou falar para você, eu sou um perigo. Eu sou um perigo. Se a gente sai na rua com um folheto na mão, a gente é um perigo, a gente é uma arma de guerra poderosa. Sabe quem é arma de guerra? Criança. Criança é arma de guerra poderosa. Por isso que o diabo, ele tenta de todas as formas, né, matar a criança. Quando ele não consegue matar a criança fisicamente, ele vai fazer de tudo para ferir a alma daquela criança. Quem sabe eu estou falando para alguém aí, que eu estou contando a minha história e você está lembrando da tua, né? E você fica segurando essa dor. O que eu fiz com essa dor? Vou ler para você um texto que diz assim, ó, Salmo 8, versículo 2, fala assim, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Então, ele está dizendo que Jesus falou isso lá em Mateus 21, quando as crianças estão adorando, louvando ele,
né? E Jesus falou isso para os doutores da lei. Quem é a criança? Dois tipos de criança. Criança pequena, micro, e criança que mama, ó. Da boca das crianças que mamam, é bebê, bebezinho. E da boca das crianças, Deus, ele recebe o perfeito louvor. Para quê? Aí continua. Para quê? Por causa dos teus adversários, para fazer calar a boca do inimigo e do vingativo. Quem é a criança? A criança é arma. A criança é arma poderosa de guerra nas mãos do Senhor. A criança de peito, a criança pequena, quando ensina a criança o caminho do Senhor, quando ela canta, quando ela louva, no mundo espiritual, né? Deus se vinga do diabo usando a criança, porque a criança é tão pequenininha, aleluia. Ela é tão pequenininha, o diabo é tão poderoso, né? Dentro dos limites de Deus. E quando a criança louva, Deus cala a boca, Deus manda calar tudo. E ele se vinga através da criança. Então, ele fazia de tudo para me ferir, ele fazia de tudo para me matar. Ele não conseguia, porque eu tinha um avô, que era bisavô, da Assembleia de Deus. E ele orava por mim, né? Ele me acompanhava na minha juventude, e ele sempre falava comigo, depois ele morreu, mas eu sei que a oração daquele meu bisa, que orava por mim, e outras pessoas também que oravam por mim. Então, quem era eu, né? Ele feriu a minha alma na infância, mas ainda deu tempo. Que deu tempo de quê? Deu tempo de eu ter aquele encontro com Jesus. E aí eu tive encontro com ele. Quando eu tive encontro com ele, eu tive encontro com a minha existência. Eu comecei a entender para que eu existia, por que eu estou aqui, não é? Qual era o propósito de Deus? Eu nasci para a glória de Deus. Aquelas pessoas são tudo vítimas de Satanás, que o diabo não tinha como chegar, então ele usava as pessoas, ele usava tia, ele usava homem, ele usava gente, primo, ele usava todo mundo para o propósito dele. O propósito dele era fazer eu me calar. Na infância, ele até conseguiu, porque a minha mãe não conhecia Jesus. Por isso que hoje eu sou pregadora de criança. Coisa linda. E eu, na minha juventude, eu não gostava de criança. Posso falar isso aqui. Quando eu vou nas pregações, eu não falo, porque às vezes pode ter criança. Mas eu tinha aversão à criança, porque a criança, ela me lembrava a minha infância. Sim. Então, aquela dor, eu não queria aquela dor, eu não gostava. Eu dizia, eu não vou casar, não vou ter filho. Eu lembro de uma vez com uma prima, né? Eu devia ter uns 16 anos, a gente não tinha água na casa, então a gente tinha que encher os latões, né, de água para a gente lavar a louça, limpar coisa. E aí, eu tinha passado a manhã. Olha, para um adolescente ficar pegando água, o negócio é forte, né? Aí, eu trabalhei. Quando eu estou indo para a escola, me chega a minha prima com o filho dela, uma criança. Aí, quando eu olhei, ele tinha jogado tudo que ele achou na cozinha dentro daquele barril. Ele jogou cebola, ele jogou azeite, acho que era óleo, não lembro. Ele jogou tudo. Eu tinha trabalhado amanhã, enchi daquele barril. E ele jogou tudo. Sabe o que eu fiz? Peguei ele e coloquei ele dentro do barril e fui para a escola. Jesus. Eu não gostava de criança na minha casa, eu não gostava de criança no meu quarto, eu não gostava. E eu tinha uma dificuldade, né, de relacionamento com a minha mãe, que eu sou filha única. Ó, para a gente andar. Quando esse Jesus entrou na minha vida, aquele Jesus vivo, que ressuscitou o terceiro dia, está aqui, está aí, que tu está sentindo a presença dele, quando ele entrou aqui, ele mostrou para mim, ele clareou, o evangelho trouxe luz ao meu entendimento. Eu fui compreender toda a minha história desde criança. Eu era um perigo quando era criança, eu não consegui, ninguém conseguiu alcançar o meu coração. Mas agora, eu como adulta, eu compreendi. Então, quando eu estava olhando o meu filho, naquele berço, eu sentia a dor dele, que eu não queria que ele passasse pela dor que eu passava. E eu lembro que Deus falou, eu vou mudar a história do seu filho, eu vou mudar a história da sua geração, mas para eu mudar a história dele, eu tenho que mudar a sua primeiro. Então eu disse, pode contar comigo. E quando Jesus, ele me chamou para o ministério com as crianças, eu não queria, foi o que a gente falou ontem na live, eu não queria de jeito nenhum, né, trabalhar com criança, porque eu gostava de falar para adulto.
E aí, como é que eu ia falar? Eu ainda tinha marcas na alma, eu ainda tinha ferida. Como é que eu ia falar? Eu não gostava de estar com a criança. Eu fazia cursos para aprender a falar, que agora eu já tinha 2. Eu lembro que Deus me deu o primeiro, aí eu me converti. No segundo filho, Deus falou assim, na madrugada, eu vou te dar 2 bênçãos. Uma é um filho, a outra você vai saber. A outra era minha mãe, tinha um botequim, um bar lá na Arilhão 22, no Parque União, né? E a minha mãe, ela era muito assim católica, e quando Jesus me salvou, que tirou o palavrão da minha boca, tirou a agitação da minha mente, tirou a loucura da minha alma, me libertou, me deu paz. A minha mãe viu aquilo. Então, minha mãe veio para Jesus. Então, com 8 meses que eu estava de barriga, minha mãe estava fechando o bar e dando um culto de ação de graça. Então, eram as 2 bênçãos, era o meu filho, mais novo, e a minha mãe, que tinha recebido Jesus e acabou com aquele botequim. Então, o que aconteceu ali? Né? Eu falava assim, meu Deus, eu não sei cuidar nem de um, o Senhor vai me dar 2, que era o outro filho. Só que agora eu estava na presença do pedagogo, Glória a Deus. o Espírito Santo. A palavra está aqui, ó. Eu costumo falar para as mães, a Bíblia, a mãe não vem com... A pessoa fala, mãe não vem com manual, mãe vem com manual. A gente aqui não lê. Até a panela de pressão que a gente usa vem com manual, está escrito lá na tampa da panela de pressão. Leia as instruções antes de usar. A mesma coisa. Está aqui a mãe, ó. A mãe está aqui, ó. Eu fui aqui, ó, dentro da palavra, estudar o que era ser mulher, o que era ser esposa, o que era ser mãe, e o Espírito Santo foi me ensinando. Então, quando Jesus me chamou para esse ministério, com as crianças, eu queria só falar de Jesus para os meus filhos. Aí eu contei o sonho, né? Que eu sonhei que eu chegava numa escola, o Leão estava dormindo, e quando eu entrava para tirar só os meus 2 filhos, aí o Leão acordava e começava a me perseguir, e eu conseguia tirar meus 2 filhos. Aí, quando eu fechava a porta da escola, era uma grande jaula, onde ele comia as crianças, ele devorava, arrancava as partes das crianças. E eu, olhando aquilo, salvei meus 2 filhos, mas não pude salvar aquelas crianças. E eu fiquei 15 dias com essa visão aberta. Eu olhava assim, eu via. Eu fechava o olho, eu via. Eu ia dormir, eu via. Aí eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Aí eu comecei a orar, a fazer propósito, para Deus falar comigo o que ele queria, porque a minha mãe dizia, Deus te chamou para falar para as crianças. O nome criança, né? A palavra criança, já me levava lá na dor. Na dor, te lembro. Eu não queria. Então, eu até falei ontem, Deus não chama a gente para fazer o que a gente quer. Nem sempre quando Deus chama você para alguma coisa, você vai dizer, oh, aleluia, não, você fala igual a Maria. Como é que vai ser esse negócio? A mulher não tinha filho, era virgem, e eu não tinha amor por criança assim, para trabalhar com criança. Eu nunca nem... O sonho da minha mãe era que eu fosse professora. Eu nem pedagoga, eu fui roubada na infância, eu não conseguia estudar, eu tinha uma mente doente. Na juventude eu não conseguia estudar. Eu chegava dentro da escola, saía correndo, desesperada ali, atravessava aquela ponte ali da Avenida Brasil, ali que eu estudava na Clotilde Guimarães, de desespero de alma. Aí a pessoa fala assim, irmã Graça, por que você não faz faculdade hoje? Porque o lugar é pequeno para mim, não dá não. Para mim não dá não. Hoje eu sei quem eu sou. O que eu sou hoje em Deus, eu não preciso com a faculdade para eu aprender, não. Porque a faculdade não faz parte do projeto de Deus para a minha vida hoje. Se passasse por isso, Deus ia me levar lá. Mas hoje, para aquilo que Deus me chamou, eu não preciso estar lá. Você está entendendo? Porque Deus me chamou para algo, né, espiritual, para algo que é também natural. Porque hoje eu dou palestra para pedagogo, tu acredita nisso? Acredito, acredito. Eu falo para doutores. Eu acredito. Eu falo para delegados. Você acredita nisso? Porque o poder de Deus está sobre as nossas vidas, a unção de Deus capacita você. Claro que se você tiver que ir para um lugar e que é necessário você ter um diploma, Deus vai colocar dentro de você o desejo que ele tanto querer quanto efetuar é dele. Então você vai querer, você vai estudar. Hoje eu não dou, até porque um dia eu fui fazer um seminário.
cristão, evangélico. Quando eu cheguei lá, que o professor começou a falar umas coisinhas do Espírito Santo, eu me levantei, falei, dá licença que eu tenho que falar algo aqui. Aí ele, pode falar. Eu falei, esse Espírito Santo aí que o senhor está falando, que o senhor não acha, que o senhor não acredita da forma que o senhor está falando, esse Espírito Santo entrou na minha vida, esse Espírito Santo tirou o palavrão da minha boca, esse Espírito Santo tirou a loucura da minha alma. E aí, minha filha, o negócio ficou bom lá dentro daquele seminário, e até tiveram que tirar aquele professor, entendeu? Porque eu não tenho, eu falo para você, Naná, eu não tenho paciência de ouvir crente contar história. Se o poder de Deus, eu sou prova viva do poder de Deus, não foi remédio que me libertou, não foi médico que me libertou, não foi melhor hospital que me libertou, não foi psicólogo que me libertou, foi a palavra de Deus que me libertou, foi a palavra de Deus que me deu sentido, foi o Espírito Santo que me mostrou a importância que eu tinha nessa terra para Deus. Eu tinha, não foi nem minha mãe que me quis, não foi meu pai que me quis, não foi ninguém que me quis, quem me queria viver era Deus. Deus precisou de um útero e colocou no útero da minha mãe, como um homem ou uma mulher tem que fazer, e me botou lá porque a glória de Deus, o poder de Deus, a existência é de Deus, tudo é para Deus. Então, eu entendi isso dentro da minha alma e ninguém nunca mais conseguiu tirar isso dentro de mim. Então, quando Deus veio com o chamado forte daquele leão, eu fiquei 15 dias jejuando, porque minha mãe falava, Deus vai te usar na vida das crianças. Mas que Deus vai me usar na vida das crianças? Eu não sei nem falar, eu sou grossa, eu sou palavruda, eu falo as coisas assim. E minha mãe falou, Deus vai te usar, Deus vai te usar. E Deus usava minha mãe para falar comigo. E quando eu tive aquele sonho, eu fiquei 15 dias com aquela visão. E depois daqueles dias, de 15 dias, um garoto tocou na minha porta. Eu morava na Vila Militar, no primeiro andar. Você vê que até as orações que a gente faz, que Deus responde diferente, faz parte do plano dele. Porque eu orava, falava, Deus, não apartamento na Vila Militar, que meu marido é aeronáutico, não apartamento na Vila Militar, me dá o segundo andar. E Deus não me deu o segundo andar, Deus me deu o primeiro andar. Por que Deus me deu o primeiro andar? E aquela criança bateu na minha porta, e ele foi me pedir biscoito, eu disse que eu não dava biscoito para criança. Nesse meio tempo, eu estava fazendo curso para aprender a cantar, falar de Jesus para meus filhos, pequeno, né? 2. E aí, para a gente curtar, eu disse que eu não ia dar biscoito, porque ele não estava com fome. Se ele tivesse com fome, a tia ia dar a comida, que eu ia errar. A mãe dele sabia. Eu falei, sua mãe sabe que você está pedindo biscoito? Ele disse, não, tia. Eu falei, então é feio. Como é que você vai pedir uma coisa, sua mãe não está mandando você pedir, você não está com fome? Aí ele falou, tia, então me dá água. Aí, quando eu fui pegar água, o senhor falou comigo assim, pega aqueles cartazinhos que você ensina seus filhos, e ensina a eles. Conta para eles a minha história. Aí eu não acreditava. Olha, agora você vê, né? A incoerência. Eu falava para os meus filhos, mas achava que aquela criança não ia acreditar. Aí eu fui e falei, peguei os cartõezinhos, sentei com ele estava com outro amiguinho. Aí eu falei com ele, contei a história de Jesus Salvador, cantei uma música especial, especial. Você é muito especial, Deus te fez assim. A única coisa que eu sabia cantar, apertei aqui nele. Aí ele foi embora. Aí no dia 30 de dezembro de 2003, ele volta. Aí ele volta, manda me chamar, eu sento, eu vou lá, e quando chego lá, estava ele lá com uma galera. Ele levou um monte de criança da comunidade, que ele desceu o Morro do Barbante, um monte de criança, e quando ele falou assim, tia, eu não quero água não, tia, não quero nada. Eu só quero que a senhora conte para eles a história de Jesus do Salvador, e que eu tinha feito o apelo para ele lá, né? Aí, a de Jesus do Salvador, e que a senhora cante aquela música especial, especial, você é muito especial. Deus te fez assim, ainda apertou. Aí ali, Naná, eu vi que tinha algo no mundo espiritual acontecendo na minha vida. Eu perguntei o nome dele, eu falei, qual é o teu nome? Ele disse, Mateus. Lembra, Mateus? Deus me dava Mateus 15 dias durante o jejum. Mateus 18. Aquele que Jesus pegou uma criança, colocou no meio e falou, aquele que recebe um desse pequenino, a mim me recebe, quem me recebe, recebe o Pai. Aí daquele que faz um desse pequenino perder a fé em mim, é melhor que amarre uma corda no pescoço. 15 dias Jesus me
aquela palavra. O Mateus tinha 6 anos, ele não tinha um dente bom na boca. E eu falei, meu filho, eu sabia que Deus estava ali me chamando. Aí eu falei, o que vocês vão fazer amanhã? Que era 31 de dezembro. Ah, a gente vai ficar dando ralé na favela. Eu falei, você vem para cá, na casa da tia, que a tia vai fazer uma mesa bem legal e a tia vai contar a história para você. Aí, quando foi no outro dia, eles foram, minha casa ficou cheia de criança, um apartamento na Vila Militar, no primeiro andar. Eu entendi Jesus pedindo a casa. Meu apartamento era lindo, porque eu sou decoradora, eu gosto de decorar móvel, eu faço pátina, eu gosto de mudar, eu mudo tudo, eu gosto de tudo. E ali, meu apartamento era lindo. E Deus falou comigo, me dá. Você pode me dar seu cenáculo mobiliado para eu entrar? Porque eu entro com uma criança. Aquele que recebe um desse pequenino, recebe a mim. Eu falei, meu Deus, aí eu não sabia falar para criança mesmo. Aí chamei as pessoas que eu fazia curso com elas, aí fizemos uma classe de 5 dias, todo dia, elas iam para a minha casa durante 5 dias, aí eu comecei a chamar os moradores, né, as crianças, os pais, as mães das crianças, e ali, minha filha, eu abri minha casa e fiquei 5 anos pregando o evangelho para as crianças. Toda segunda-feira, as crianças entravam, os móveis saíam. As crianças entravam, os móveis saíam. Foi um grande avivamento, um grande mover de Deus. Hoje nós temos adolescentes, homens casados, homens formados, na presença de Deus. Porque um dia uma mãe, uma dona de casa, uma ex-doida, ex-palavruda, ex-maluca, entendeu o significado da existência, por que eu estava viva, por que eu estava viva? Que aonde foi a minha dor, Deus ia usar. Aonde Satanás veio com força para me ferir na infância, hoje Deus me usa para curar crianças, para libertar crianças, para alcançar mãe, para alcançar adolescente. Então, querido, essa live não é para mim. Também essa live não é para Naná. Essa live é para Deus chamar você nessa tarde. Essa live é para Jesus te curar, você que está aí, que fica pensando, ó, vida, ó, azar, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Você está com algum problema de existência? Jesus está falando com você. Você existe para a glória de Deus. Foi isso que o livro me ensinou. O livro me ensinou a ler esse livro. E nesse livro eu entendi que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu era escolhida desde o ventre, mas ainda como o apóstolo Paulo não tinha sido chamada, porque o apóstolo Paulo, como eu falei na live ontem, ele fala, né, que Deus escolheu ele no ventre da mãe, antes mesmo dele nascer. Mas depois, o apóstolo Paulo, já homem, é que vai ter um encontro com esse chamado. Então, quando Deus chamou ele, não teve como, né, ele dizer não, como eu também, porque eu sabia que o que estava acontecendo na minha vida não era obra do homem, porque eu já tinha tentado. Meu marido é um homem bonito, minha casa era linda, meus filhos eram bonitos, né, eu morava dentro de uma vila militar, tinha uma vida, né, segura, né, segura, humanamente falando, mas nada disso tirou o vazio da minha alma. Só quando Jesus entrou, que ele preencheu, ele me mostrou para que eu vivo, para que eu existo, por que eu estou aqui. Por isso que a gente, ontem, como estava falando do chamado, a gente não fica preso em pessoas mais, né? Porque você sabe que você com Deus é maioria. Sim. Quando você tem um encontro com a libertação da parte de Deus, né? Você não é grudado em pessoas, você não é grudado em parede, você não é grudado, né, no sistema, né? Você sabe quem você é, você tem uma identidade em Deus, e você sabe que aonde você vai, né? Aonde você vai, a unção flui para libertar, né? Então você não fica brigando por cadeira, né? Não briga por cadeira, né, Naná? Briga por cadeira? Não. Briga por microfone? Não. Briga por lugar? Briga por camisa? Quem vai cantar no coral, quem não vai, que cor que é? Porque você entende que o teu propósito é muito maior. Muito maior. A tua missão, ela é muito maior. Se não deixar você fluir aqui, você vai fluir ali. Se não deixar, se tentar tirar, tu vai fluir lá. Mas aonde você estiver, quando você entende essa sua identidade de Deus, você flui. Então, você é desprovida, o teu espírito é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu fui na doutora, né? Na médica. Aí, eu tô lá sentada.
Aí chega uma menina, para você ver, chega uma criança conversando comigo, a menina falante, né? Aí ela, eu tenho diabetes. Olha isso, eu tenho diabetes, gostando da doença, né? 7 anos a garota tinha. Eu falei, ela falou, ela puxando assunto comigo. Aí eu ali fui devagarinho, porque a mãe estava ali, você tem que ter sabedoria. E eu falei, era avó. Eu posso ler um texto da Bíblia para ela? Aí a avó falou, pode, abriu o celular e li para ela. Aí ela leu, eu falei, Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, por suas feridas fomos sarados. Falei, Jesus quer curar você, porque Jesus está vivo. E ali você vai vendo a unção de Deus, e a menina se interessando, a avó se interessando, a gente já pega nome, já pega telefone. Então você vai vendo Deus assim, ó, levando você nos lugares estratégicos. Querida, nada que acontece na sua vida aconteceu por acaso. Tudo é obra de Deus, tudo é propósito de Deus para movimentar você, para você cumprir o propósito que Deus tem para você na terra. Então, o meu chamado foi assim. No início eu não queria, porque eu tinha essa ferida na alma de criança, mas hoje eu não sei ficar sem pregar para criança. Hoje eu não sei. Você sabe o que aconteceu comigo, né, Naná? O chamado foi tão forte. Porque eu falo para você o que eu vou falar aqui, nós estamos na Semana da Mãe, da Família, no mês, né, das mães, da família. Quando Deus ele me chamou para fazer essa obra na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar com meu marido, porque eu sou uma mulher casada. Isso. Eu queria muito fazer missões fora. Eu lembro como hoje, que eu era de uma igreja batista e o pastor falou assim, eu vou te mandar para... Ai, gente, eu não lembro se é Salvador, sei lá onde foi que ele ia me mandar. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu falei, amor, o pastor falou que eu vou viajar. Eu vou lá para Bahia, Salvador, sei lá onde era o lugar. Aí meu marido ficou olhando para mim. Aí, porque o meu pastor falou assim, eu sou um sacerdote. Então, quando eu mandar, as pessoas vão. Falei, aí fiquei feliz. Só que tem uma coisa, quando você conhece a palavra, 1 Coríntios capítulo 7 diz que o sacerdote da mulher casada é o marido dela. Irmã Graça, mas meu marido não... Eu já entrei no manto da família, não adianta. Irmã Graça, Não, o meu ótimo, marido... pode falar. O meu marido não é crente, tá? O seu marido não é crente, mas Deus continua sendo Deus. E ele pode mover o coração do marido para mandar você fazer, para fazer você. O que Deus tiver para você, o teu marido não impede. Só tem uma coisa, que o Senhor é que vai falar com ele, porque Deus, ele não muda a palavra para me abençoar porque eu sou loira, porque eu sou bonita, porque eu tenho unha crigel, porque eu uso sapato plataforma, porque eu tenho diploma, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou feminina. Deus não muda a palavra dele, Deus não muda ali os princípios que ele estabeleceu para poder nos ajudar, para nos abençoar, não. Não tem filhos preferidos para dar jeitinho com Deus. Então, eu fui falar com Deus e Deus falou, o pastor te liberou, agora você ouve o pastor da sua casa, porque ele é o sacerdote. Aí eu lembro, Naná, que quando eu cheguei em casa, que eu falei com o meu marido, ele falou assim, amor, a Bíblia diz que a mulher casada tem que agradar o marido. Sim. Ele está falando que tem que agradar o pastor. Se você não quer agradar o marido, fique solteira, não tem problema. Aí você vai agradar o pastor, mas para ser casado tem que agradar o marido. A menos que o marido ele vai querer que você faça alguma coisa contra a palavra. Aí não importa obedecer a Deus. Sim. E aí também tu vai orar que Deus vai tratar com cabra. Então, o que é meu Deus, família e igreja. Igreja. Né? É ordem. Detalhe, né? Que a igreja ainda vem depois se a pessoa tiver um trabalho. Sim, se tiver um trabalho, por causa que o homem, né? Tanto o homem, e hoje em dia as mulheres que trabalham fora, elas precisam. Então, assim, às vezes você tem que ter um compromisso com o seu trabalho, como é que tu vai igrejar? Então, e o que eu entendo é que. E também porque você. Né, se você quer muito servir a Deus, porque. Deixa eu falar uma coisa para mim, eu não vou sair de lá, não, mas eu tenho que falar isso aqui para você. Quando você pensa em obra, você pensa em igreja. Obra não é igreja. Obra não é igreja. Quando pensa em obra, fala, eu tenho que estar no coral, eu tenho que cantar, eu tenho que... Não. Só se Deus tivesse plano para você. Mas se você não pode ainda estar fazendo, porque você é casado, porque você tem... A Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas do mundo. Você sabe o que é isso? Eu fui estudar isso, querido. Por isso que eu não fico, Naná, em evidência.
Por isso que eu não apareço em todas as fotos, eu não vou em todos os cultos, eu não apareço em todos os congressos, eu não ando atrás de gente. Por quê? Porque eu sou casada. Eu tenho que agradar meu esposo e fazer as coisas do mundo. O que é as coisas do mundo? Eu tenho filho, já que nós estamos no mês da mãe, então eu vou ensinar meus filhos dentro da minha casa, não é? E eu vou na escola, vou levar no parque, vou levar na natação, vou levar no judô, vou ter uma vida com a criança. Vou para a igreja, vou levar para a escola dominical, vou igrejar ali dentro de casa, que a igreja, a primeira igreja é dentro da nossa casa, que eu aprendi isso com Jesus. Tá entendendo? Porque lá na igreja, lá na salinha, a professora vai firmar, consolidar o que eu já fiz lá no meu quarto com meus filhos, que é o que acontecia comigo. Por isso que eu ia aprender a cantar, ia aprender historinha, contar historinha, para eu poder ser a pastora dos meus filhos, né? Para eu poder ensinar os meus filhos. E quando eles chegavam, eu tenho uma amiga, não sei se ela está aí, Kátia Regina, ela era professora do meu filho, né? Quando ele tinha 9 anos. Aí ela fazia aquelas provinhas, então ele tirava 10, o meu filho mais velho. Aí ela falava assim, Graça, do junior, né? Graça, e ele tirou 10 na prova, eu vou mudar ele. Ele está com 9 anos, vou passar ele para... Ele era junior, vou passar para os adolescentes. Eu falava, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Deixa ele seguir a etapa dele. Ele é junior, ele tem 9 anos. Quando ele fizer 12 anos, ele vai para os adolescentes. Mas, enquanto isso, ele vai aprender dentro da salinha do junior. Porque eu fazia isso. Eu fechava a portinha, eu cantava hino, eu era pastor, eu pregava 1 hora. Eu errava, porque era o excesso, mas eu errava, mas eu estava fazendo, tentando fazer o que era certo, porque eu era pastor. Eu não terceirizava a vida espiritual de meu filho, eu não jogava na conta do pastor, eu não jogava na conta da professora. Eu não jogava, era eu sabia que era eu. Não terceirizar. Não terceirizar. Então, o que aconteceu? Quando aquele pastor, ele mandou eu ir para uma missão, que eu cheguei em casa e Deus falou, agora você vai ouvir o sacerdote da sua casa. Aí meu marido falou assim, amor, os meninos é pequeno, eu não tenho irmã. Né? Aí ele falou assim, quem vai ficar com eles? Como é que eu vou sair do quartel e vou ficar com eles? Aí eu fui para o hall assim, do prédio, olhei para o céu, que eu tinha um mistério ali naquele hall do prédio. Aí eu falei, Deus, e agora? O Senhor tem um chamado na minha vida. Aí o Senhor veio a mim, Naná, e falou comigo, minha filha, você quer ir para tão longe, mas você pode ser missionária tão perto. Olha esse morro aqui do Barbante, sabe aquelas criancinhas? Deus falou, vai lá, por que você quer fazer missão tão longe? Gente. Você podendo fazer missão tão perto. Olha, a minha visão abriu. Falei, meu Deus, é verdade. Aí juntei aquelas mães que me ajudavam ali naquele trabalho com as crianças. Juntamos carrinho de bebê, enchi de roupa. A minha mãe faz umas rosquinhas maravilhosas. Minha mãe fez umas rosquinhas assim. Subiu o morro com aquele carrinho. Naná. Deus falou, vai simples, não vai com joia, nada. Vai simples. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu subi o morro, fui na casa desse menino chamado Mateus. A vozinha dele não tinha as pernas. Ela sentou no chão, aí eu entendi por que o senhor falou para mim bem simples, que eu ia sentar no chão. Sentei no chão, aí ela mandou comprar guaraná, a gente comeu aquela rosquinha e nós ganhamos todo mundo para Jesus. E eu querendo ir para a Bahia, eu querendo ir para Salvador, com a obra tão do lado da minha casa, para eu não abandonar meus filhos, não abandonar minha família, porque eu quero dizer uma coisa, eu vou rasgar o verbo com você aqui agora, já que o Espírito do Senhor, ele está me usando para falar. Eu já vivi um adultério na minha vida. Sabe onde eu estava? Em Curitiba, pregando. Enquanto eu abandonei minha casa com meus filhos e meu marido, a pombagira bateu na minha porta e cadê a coluna? Misericórdia. Olha Deus falando aí, presta atenção. Cadê a mulher sábia? Cadê a águia que coloca e vê o seu ninho no alto? Estava lá eu, santa maravilhosa. E quando eu cheguei em casa, eu tive um sonho e Deus me revelou. Falou para mim, não falou para ninguém. Não cheirei carteira, não cheirei camisa, não abri carteira, não ouvi celular. Deus me deu um sonho. Aí eu sentei meu esposo, falei, vem cá.
Se tu não caiu, tu vai cair. O que está acontecendo? Contei tudo. Ele ficou assim, ó. Uhum. Porque Jesus me revelou o oculto, o profundo e o escondido. Eu acredito. Aí não teve como ele negar, não teve. Ele caiu de joelho ali. Sabe por que ele caiu de joelho? Porque a revelação foi tão nítida. Então, eu vou contar para você a revelação, para você entender, porque quem sabe, se o Espírito Santo está me conduzindo agora aqui, talvez Deus já está falando isso com você. Porque, sabe, esse feminismo doido é só para tirar você de casa. É só para destruir teu casamento. Jesus. É só para te empoderar, para tu ficar crente que tu tem poder, solteira, divorciada, sem marido. E sabe essas amigas que te aprovam nisso? Nenhuma delas, quando você estiver precisando disso aqui, vai sustentar teus filhos e vai botar você dentro da casa delas. Verdade. Então, quando o Senhor, ele me deu um sonho, eu sonhei que eu via o meu marido, assim, você já viu o pica-pau? Pica-pau, aquele pica-pau, aquele desenho, que ele anda assim, ó, e no ar, porque ele sente o cheiro da comida assim, e ele ia no ar assim. Ele ia igual um pato. Quando eu olhava, a mulher estava de costas. Que ela olhava para mim, era um demônio, era a coisa mais horrível do mundo. E ele andando na direção dela, assim, igual um pato, igual uma ave sendo levada, e ela olhava para mim, ela olhava e dizia assim, a próxima é você. Eu estendia a mão e falava assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu acordei, eu sabia. O diabo falou, sabe por quê? Preste atenção. Marido cair não é problema, não. O problema é quando a mãe cai. Eu vou repetir. Meu Deus. Deus falou comigo. O problema não é ele cair, querido. Porque o homem cai, quem é a coluna da casa? Só cai a casa quando a coluna cai. Então, o alvo dele era eu. Lembra de Eva? Quando o diabo queria alcançar Adão, o alvo do diabo não era Eva. O alvo do diabo era Adão. O alvo de Satanás nas famílias não é o homem, é a mulher. Porque é a mulher que é coluna. A mulher que é sábia. É a mulher que lá no Éden abriu a porta. E ela hoje em Jesus, restaurada, que pode fechar. Jesus tem um encontro com a mulher. Então, olha o que acontece. Esse empoderamento maluco é para desfocar você, para destruir tua casa, teu lar e tua geração, teus filhos, teus netos. A história que Deus construiu. Então, quando Deus me revelou, Deus falou comigo, eu fui e falei com ele. Falei, se você não caiu, você vai cair. Deus mostrou isso, isso, isso. Não tinha como ele dizer que não era. Não tinha. Até o lugar Jesus me mostrou. E aí ele se prostrou. Em vez de dizer, não, é mentira, ele caiu. Você sabe por que ele caiu, né? Ele caiu de joelho ali porque o próprio Deus falou com ele, que tinha falado comigo, tudo a conta disso. E aí, quando ele falou, e quando aconteceu, sabe o que Deus falou para mim? Agora, minha filha, meu mundo, você sabe, meu mundo caiu. Né? A dor foi muito, o céu abriu, aliás, o chão abriu, né? E o céu caiu em cima de mim. O Senhor veio a mim e disse assim, agora você pega todas as suas pregações de perdão e pratica com ele. Porque a gente é boa de ensinar para os outros. Meu Deus. Aí Jesus disse, agora eu quero restaurar ele dentro da tua casa. Porque a obra da mulher casada é dentro de casa. É muito lindo você amar o cara que morreu, Paulo Gustavo. É lindo esse teu discurso de amor. Eu quero ver tu amar o marido que te traiu. Eu quero ver tu amar o filho que fala mal de você, que briga. É isso aí que Deus está falando. É muito lindo o nosso discurso, botar frase de efeito em Facebook, em rede social, em Instagram. É lindo. Agora, evangelho é prática. É prática. Prática de vida. Não adianta. Evangelho não é eu jogar óleo em você, liberar palavras de efeito, de autoajuda, tu fica, daqui a pouco tu não está fazendo nada aqui, não vai acontecer nada. Então, eu tive que praticar, perdoar meu esposo, fomos ao pastor, o pastor ajudou a gente, Deus restaurou, Deus colocou aquele homem de pé, porque eu não andava com ele, aonde eu quero chegar com você, eu não andava com ele. Eu era pregadora de andar sem marido. Olha aí, gente. Eu não andava
com ele. Eu era muito pregadora, eu era muito santa, eu era muito cheia da unção, eu era missionária graça, eu era conhecida. Aí Deus falou, agora eu vou fazer você voltar no passo, para andar no passo do menino. Porque ai, meu marido não anda, a tartaruga também não corria, mas ela entrou na arca. E tu não lê que Noé pegou tartaruga com raiva, rápido, anda logo que eu vou te enfiar. Não, não, não. Deus falou, volta, 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 porque você está muito na frente. Quando eu criei a mulher, eu criei aqui, ó. Tirei do lado, para andar do lado. Nem na frente, nem atrás. É do lado, do lado. Casou, fez opção. A mãe botou a faca no pescoço para casar. A mãe obrigou, o pai obrigou. Então, tu casou porque escolheu. Então, se escolheu, agora anda do lado. Então, tem que voltar. Aí eu tive que voltar. Tive que rever como eu estava andando. Meu Deus. Aí, sabe o que acontece hoje? Eu não ando sem ele. Coisa linda. Fechou comigo no ministério. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver os cabeções que eu faço. O tio Sam é meu marido. Dali nasceu o ministério junto com ele, com as crianças e meus filhos, que são os bonecões. Deus é bom. E aí eu comecei a viajar com ele. Sabe por quê? Porque Deus não contradiz a palavra dele para me abençoar. Meu Deus, que coisa linda! Forte, né? Aprendi da vida. Sabe o que eu passei? Para você não passar. Tem gente que vai para a fornalha para você aprender. Jesus. A fornalha dele, para você não ir. Então, quem sabe Deus está falando com você aí, mulher? Fica calmo. Mateus, meu marido não anda. Continua orando que ele vai andar. Talvez é porque você quer correr. Você quer viver uma coisa que Deus ainda não tratou com ele, porque o casal é junto. Então, hoje é junto, tudo é junto. Hoje ele é meu amigo, hoje ele é meu companheiro, hoje a gente se ama mais, hoje a gente só sai junto, hoje a gente faz compra junto. Hoje... Olha, eu não tenho problema nenhum de ser submissa. Você sabe o que é? Você tem um marido, que ele toma aqui teu cartão, toma aqui teu cartão, toma aqui teu cartão. Aí eu ligo para ele lá e falo, amor, eu tô vendo esse vestido, amor, compra 2. Assim mesmo. Amor, teu cabelo tá branco. Igual ele fala, teu cabelo tá branco. Ele liga pro salão para a moça marcar o horário para fazer minha unha. Deus é fiel. Sabe por quê? Porque eu retrocedi. Show isso. Eu retrocedi. Então ele aceitou a missão. Meu marido não aceita a missão. Se a missão é de Deus, ele não atrapalha, não. Porque quando eu fui falar com Deus, que meu marido não andava, por que eu corria? Porque ele era aquele crente que sentava no banco e não queria mais nada. Então eu, né, com o nome de santa, eu queria ir. Aí um dia eu fiz um jejum e falei com Deus. Falei, agora o senhor vai falar comigo, porque o homem não anda. Fala comigo, o que eu vou fazer? Aí ele falou comigo. Ele disse, me deu Mateus, no capítulo 2, se eu não me engano, quando Maria, ele visita Maria, né? E fala com Maria que ela vai ficar grávida, é Lucas, né? Eu acho que também é Lucas. Quando Maria vai ficar grávida, Deus falou com ela do chamado para ser mãe. Aí, o que ele fez? Quando José quis ir embora, o próprio Deus falou com José que o que estava no ventre de Maria era ele. E Deus mudou? Não. Quando Deus tem uma obra na vida de uma mulher casada, ela é casada. Deus falou que ela tem que andar junto com ele. E se ele não está andando, Deus mudou para falar com ele? Deus falou com José e ele largou Maria? Não. Irmã, por que os homens estão largando a mulher? Porque você não está orando, está jejuando, não está buscando para Deus falar com ele. Deus vai falar com ele. Deus falou com o meu. Deus falou com o meu marido. Eu tenho uma obra com vocês, com os dois. Não era só comigo, com os dois, nós somos uma só carne. Sim. E ele nunca foi impedimento. Eu lembro de uma vez que eu fui chamada para expulsar um demônio na avião militar, e ele disse assim, não, amor, não vai não. Eu falei, tá bom, você acha que eu brigo? Ai, porque se eu não for, vai morrer? A gente vai deixar de ser salva por causa disso? Se Deus me chamou, Deus vai falar com ele. Eu entrei no banheiro, ajoelhei e falei, Jesus, a irmã me chamou para expulsar esse demônio. Eu não posso ir lá se ele não me abençoar. Ele é meu sacerdote. Ou você acha que eu tenho que ir lá no pastor Silas para ele orar por mim? A pastora Elisete orar por mim? Não dá tempo. Eu tenho que crer que Deus deu a ele o sacerdócio. Eu entrei no joelho, no banheiro, me ajoelhei e falei com Deus.
Quando eu saí, eu não fico com cara feia, não, tá? Deus me chamou. Deus falou comigo. Aí, é igual uma que eu vi, mas deixa pra lá. Simplesmente quando eu saí do banheiro, ele olhou para mim e falou assim: amor, quer saber? Eu vou te abençoar para você ir. Me ungiu e eu fui lá e Jesus libertou a criança. Porque tem um monte de mulheres aí apanhando de pau do diabo. Porque não lê Bíblia. São casadas andando como solteiras. Meu O Deus. ministério de uma mulher casada é diferente, mas não quer a doutrina dos apóstolos. Quer aquilo que acha que é. Porque está no sucesso. Porque tem que ter um nome. Aí vem o diabo estular para o casamento dela, vem um escândalo. Aí joga a culpa no diabo. Ô Deus, por que o Senhor não livrou? Aí Deus responde para elas o que respondeu para mim. Eu não vou enviar anjo para fazer o que eu mandei você fazer. Meu Deus, forte isso. Foi. Quando ia acontecer o adultério na minha casa, você quer saber qual foi a palavra que Deus me deu? 1 Samuel, capítulo 30. Eu falei, Jesus, por quê? Por que o Senhor não livrou a casa de Davi? Aí Deus falou comigo. Primeiro que Davi foi lutar, se você não conhece esse texto, Davi foi lutar a guerra a favor dos filisteus. Ele foi para Ziglag. Ziglag significa serpente, né? Serpente serpente ardente, né? Que fala sinuosa, serpente sinuosa. Ele fez aliança com o rei Aquis, o rei dos filisteus, os príncipes daquele lugar. E quando ele foi lutar a favor dos filisteus, os amalequitas, se eu não me engano, se era o amalequita, deixa eu ler aqui se é o amalequita ou se é os midianitas, eu nunca lembro quem é que foi, entraram na cidade com força, levaram a família dele toda, aqui, levaram a família dele toda, os amalequitas, capítulo 30, 1 Samuel. Levaram a família dele toda. E aí ele chorou e eu falei, Jesus, por que o Senhor não livrou a casa de Davi? Aí ele falou assim para mim, leia 1 Samuel 17. Aí eu fui ler. Quando Davi... Naná, eu vou falar isso aqui. Quando Davi era só um pastorzinho, sem ser conhecido, um jovenzinho. O pai dele falou assim, ele cuidava das ovelhinhas do pai. Aí o pai falou assim, Davi, vai lá na fronteira, leva esses lanchinhos aqui para os seus irmãos. Leva aqui para o rei, faz um agrado. Sabe o que ele fez? Está aqui, eu vou ler para tu. Davi colocou um guardador para guardar, está aqui, ó, 20, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda. Aí o cara cresceu. Agora ele é guerreiro. Agora ele é famoso. Agora ele tem homens ajudando ele. Aí ele vai, deixa a casa desprovida de cuidado. Quando era só um pastorzinho, botou guardador para cuidar das ovelhas. Quando ficou famoso e cresceu, a agenda ficou cheia, os compromissos aumentaram. Agora que tinha que dobrar a vigilância, ele vai para guerrear a guerra que não era dele e não bota guardador para cuidar da família. Então, o animal era mais importante do que os filhos? O animal era mais importante do que a mulher? Não. Agora que ele tinha que vigiar. Porque toda vez que Deus, guarde isso aí, anota isso aí, escreve isso aí. Toda vez que Deus mudar você de um nível para o outro, vai mudar o nível de batalha espiritual. Meu Deus. Meu Deus. Só isso. Então, eu aprendi. Deus falou, eu não enviar anjo para guardar a casa dele. Porque ele tinha que fazer isso. Porque ele já era guerreiro. Eu era com ele. Mas, simplesmente, ele achou que Deus tinha que fazer o que Deus mandou ele fazer. Cuidar da família, cuidar de filho, é você, sou eu. Criar filho, sou eu. Proteger a família é pai e a mãe. Deus não vai enviar, não tem anjo babá, não tem creche no céu para isso, não. Então, não sei por que esse rolo rolou para lá. Eu queria falar uma coisa e eu trouxe isso. Então, eu sei também que foi tudo de Deus. Eu sei também que foi todas as palavras que foi dita aqui, foi no caminho certinho. E eu sei que depois eu vou receber mensagens hoje de manhã.
Eu conversei com 2 pessoas que Que eu estão não aqui sei, assistindo a live. viu? E assim, eu não falei nada com a Graça, porque eu não estive com a Graça, mas o Espírito Santo de Deus falou com a Graça. E de Foi. verdade, né? Toda vez que a gente entra numa batalha, a vigilância tem que ser dobrada, né? Dobrado, Porque o inimigo dobrado, dobrado, dobrada. Porque o dobrado. inimigo ele não brinca de ser diabo, né? Não. E o que ele quer é isso, é destruir. É E destruir. ele usa a falta de sabedoria da mulher. Porque Nossa. o diabo sabe quem é a mulher. A mulher é uma influenciadora, por isso que ele falou com ela. Ela influenciou o marido de forma errada. Mas hoje, quando a gente aqui, ó, ouve a voz, examinar as escrituras, porque é ela que é a voz de Jesus falando com a gente. É ela. Aí Deus ensina. Eu passei por isso hoje para ensinar muitas mulheres. Sim, Porque sim, muitas mulheres ficam deslumbradas com emprego, com beleza, que a mulherada tá bonita, e glória a Deus por isso. Tá sim. bonita mesmo, tem que botar mesmo, cabelão, né, unha, tem que ficar. Agora, diabo não tem medo de mulher bonita. Não. Ele Aparência, tem medo, ele tem medo de mulher obediente à palavra. a A palavra palavra. de Deus. É isso Então, mesmo. a minha missão hoje tem sucesso porque eu obedeço aqui, Muito tá? bom. Não vou em muitos lugares, vou terminar esse testemunho contando uma experiência minha. Sim. Tem 5 anos isso, que eu não morava aqui. Uns 6 anos, que eu morei 4 anos no lugar, morava na Vila Militar. Eu lembro, vou contar isso para edificar a sua vida. Quando Deus me levou para a DEVEC, as pessoas se deslumbram, né? Deslumbram muito por causa da DEVEC e tal. Aí uma pessoa achou que eu tinha ido para lá para ter fama. Aham. Mas eu não quero ter fama, né? Famoso é Jesus, a gente só é conhecido, mas famoso é ele. E Sim. aí, quando eu cheguei lá, uma pessoa queria me levar para um lugar que eu ia ficar 5 dias, num outro lugar, no ministério. E aí eu falei, poxa, eu fiquei feliz da pessoa citar meu nome. Mas eu já vinha desse processo com família, com casa, com missão, com filho. E eu orava muito, Deus, me ajuda. Meus filhos, abre uma porta para eles fazerem curso, muito caro. E Deus abriu. E eles faziam curso, né? Tanto é que eu tenho um filho na ASA, o outro está se formando agora em advogado. Ele tentava, de todas as maneiras, entrar, né, na aeronáutica, mas ele fazia curso, passava e não era chamado. Até então ele parar e ir para a faculdade. Mas Deus estava respondendo minha oração. Então, eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim: olha, você foi convocada para passar tal dias assim, tal lugar e tal. E eu fiquei feliz. Só que eu orar. Fui orar. Aí, quando eu cheguei no monte, eu fui orar, eu falei, Deus, e aí? Ele, eu vou, porque a irmã que me chamou, eu falei assim, irmã, o meu marido, eu ainda estou com meus filhos. Aí, assim, nessa condição, ela disse assim, irmã Graça, eu te ajudo. Eu vou levar minhas Tupperware na sua casa, eu vou fazer vários arroz, nós vamos colocar, encher sua geladeira de arroz, fazer carne, e teu marido vai todo dia comer com as crianças ali. Eu achei boa a ideia, né? Parece ser boa a ideia? Porque tem Muito gente que é bom. assim, né? Uhum. Tem gente que é assim, né? Resolve tua vida rapidinho, só que você tem Sim. que ter a sua intimidade com Deus, porque cada caso é caso e cada história é história. Aí, porque tem gente que conduz a sua casa de uma forma e quer conduzir a sua casa da forma dela. E se você não entender a sua identidade em Deus, quem você é, como esposa, seu papel, tu vai ser Maria. Eu sou Maria, mas eu não sou Maria, vai com as outras, não. Gostei disso aí no dia que botaram. Eu sou Maria, mas não sou Maria, vai com as outras. Então, eu gostei da ideia. Eu falei, vai que é Deus usando ela? E fui para o monte. Quando eu cheguei no monte, orando, o Senhor falou comigo, filha, olha o tempo. Aí eu olhando o tempo, falei, que tempo? Aí ele falou assim, vê se é o tempo de você se ausentar da sua casa, ficar 5 dias fora. Você, olha o tempo. Aí eu falei, meu Deus, então me explica. Ele falou, você me pediu para eu abrir uma porta para os seus filhos fazerem curso, estudarem. E eles estão fazendo curso. Eles passavam o dia todo no curso. Quando eles chegavam, o que ele queria encontrar na casa? A mãe. Amanhã, é. O que eles queriam? Encontrar o quê? Uma mãe que fizesse a comida para eles comerem direitinho.
Sim. E Deus falou comigo, não é o tempo. Estava falando comigo que não era o tempo. E eu entendi, eu estava empolgada, a irmã estava empolgada em me levar. E Deus veio a mim e falou comigo, não é o tempo. Então eu não fui, porque não era o tempo. Porque Deus estava ouvindo minha oração, respondendo minha oração, para eu cuidar dos meus filhos poder descansar para no outro dia ir para o curso de novo. E eu ia ficar uma semana fora de casa, andando atrás das outras. Meu Deus. E eu vou terminar falando para você que Maria teve um chamado e ela estava entre as mulheres. Mas só ela foi escolhida. Então, querida, o fato de você estar no meio da multidão, cuidado, porque a multidão nunca foi a voz de Deus, a voz do povo. Não. Nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Amém? Que você estude a palavra, que você coma a palavra, que você fale com o Espírito Santo. Deus, aqui, ó, meu filho está assim, fala comigo, como é que eu acho? Meu marido, olha a minha vida, eu quero pregar, Senhor, eu tenho um sonho de ir. Você vai ver Deus converter o coração do seu marido, aquilo que ele chamou você para fazer. Sem briga, porque ele não é de confusão. Ele é de acordo. Meu marido não concorda, então Deus te chamou e o diabo está no negócio. Você sabe, Deus vai trazer, ou ainda não é o tempo de você ir. Porque tem que ter o tempo. Porque ele diz, andará dois juntos, se não tiver de acordo. Gente, que palavra Deus me deu agora aqui. Nem eu sabia que eu ia falar isso. Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo. É. Gente, eu estou impactada. E eu sei que a turminha que me acompanha aí também está. Eu também teve uma frase que, de tudo que ela falou aí, que eu anotei aqui, né? Deus não se contradiz. Não. Ele permite a gente passar por algumas coisas para que você não passe. Isso. Né? Porque aí você vai olhar o nosso exemplo, né? E não vai passar. E outra coisa que ela falou tão bem que me impactou. Deus nos leva para trabalhar na área da nossa vida, que dói. Foi aonde que a gente mais sofreu, é essa área que Deus nos leva para trabalhar na obra dele. Ontem eu falei isso com uma pessoa que entrou no mensagem para mim, comigo, para que eu aconselhasse. E eu falei isso para ela. Isso aí que Deus está permitindo você passar. Você vai ajudar outras pessoas mais tarde. Eu sou um exemplo disso, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tenho essa força de estar aqui? Não sou eu que tenho essa força. Foi Deus. Eu já contei aqui para elas, irmã Graça, que eu estava sentada aqui no meu sofá, quando meu esposo faleceu, me questionando, falando com Deus, falando de Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Minha vida acabou, eu não tenho mais ninguém. Meus 2 filhos foram embora, que eram os meus 2 únicos filhos, meu esposo também, e eu me vi assim, perdida. E aí Deus falou para mim, o que você está fazendo aí? Pega o celular. Quando eu peguei o celular, eu vi a Fabiana, a esposa do pastor, eu esqueci o nome do esposo dela, que eles chamam de índio, o pastor índio lá, acho que é Marechal Hermes. E ela estava fazendo lives do livro de Provérbios. Ela só lia o livro de Provérbios. Eu olhei aquilo e falei, poxa, parece fácil, eu não tinha costume de mexer com celular, com redes sociais. Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Tenho 60 anos. Aí eu falei, e Lília fazia live. Eu ainda falava... Aí Lília me chamava para fazer live com ela, eu fui um dia, mas eu falei, não tenho jeito para isso. Mas naquele dia eu fiquei olhando a Fabiana ler, e eu pensei assim, parece simples. Peguei o celular, falei, mas quem vai querer ouvir a minha história? Eu pensando, minha história é só história de tristeza. Eu não tenho coisa boa para contar. Eu e Deus aqui, falando no meu sofá. E aí eu peguei meu celular e liguei ele do Facebook ao vivo e comecei a falar da minha filha, que a minha filha tinha 25 anos, que a minha filha fazia direito, 7º período de direito, que o meu filho fazia indústria mecânico no Senai, que tinha 15 anos, e que ela tinha 3 anos de casado, e que tinha morrido no acidente. Comecei a contar que ela tinha morrido no acidente, os 4 tinham morrido no acidente, e que eu continuei vivendo, que Deus me deu graça, que a depressão não me atingiu, eu consegui vencer. Só que depois que nós estávamos pensando que tinha vencido tudo, meu esposo começa a passar mal, e é diagnosticado com uma leucemia, e 2 anos depois ele vem a falecer,
E aí eu fiquei perdida, mas Deus tinha mandado eu fazer aquela live para que as pessoas vissem como eu estava. Começou a entrar pessoas. E naquele dia, irmã Graça, para a honra e para a glória do nome do Senhor, não foi porque eu falei, porque eu ninguém nem me conhece, né? Ninguém me conhece. Eu sou a irmã da Lília, só. E aí eu sempre sento no mesmo lugarzinho lá na igreja, quietinha, no meu canto. E quando eu fui ver, tinha 800 visualizações. E eu entendi que Deus tinha um chamado. E a partir daí, desde novembro, eu estou aqui todos os dias, 1h30 da tarde, todos os dias, quando termina a live, sempre tem alguém me pedindo ajuda, me pedindo conselhos, e Deus tem me dado palavra de sabedoria, porque também não tenho de mim mesmo, não tenho. Eu me pego, hoje mesmo eu conversei com uma das meninas que estão aí, que está me vendo, que ela já te elogiou, e elogiou a tua Bíblia aí. Quer dizer, onde você arrumou essa Bíblia chique aí? Qual? Essa capa? Tá aí, ó. Olha que chique, gente. Eu ganhei, gente. Eu ganhei. Eu profetizo que você vai ganhar uma também. Então, pronto. Ô, Naná, desde quando eu vi a tua história naquela live, eu não te esqueci. Não te esqueci. Por que eu não te esqueci? Agora eu vou dizer para você. Quando você falava, Deus falou comigo aqui. Ele me deu Jeremias, capítulo 9. Eu tenho um mistério com as mães muito grande. Eu prego nos congressos das Déboras no Brasil. Sim. Né? Então, assim, Deus me dá muita palavra de mãe, devido a tudo que eu vivi, que eu aprendi com o Espírito Santo, que é o professor, né? E uma palavra que Jesus me deu em 2017, ele disse que quando ele estava indo ser crucificado, as mulheres choravam por ele. E ele disse assim, não chora por mim, não. Chora por você e pelos vossos filhos. Aí eu preste atenção que eu vou te dar essa palavra. Pode falar. Jeremias 9, versículo 20, diz assim, ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o planto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira. Então, Deus te levantou, mulher. Ele te deu uma voz. Escute o que Deus vai falar com você. Deus te deu uma voz. Você teve uma voz de lamento, uma voz de choro. Hoje, Deus está levantando você com essa voz para ajudar muitas mulheres que choram. Você chora com elas porque você sabe a dor. Você tem bagagem para falar para elas o que eu não tenho. Eu posso falar na teoria, mas você tem a prática. Então, essa dor sua, filha, reverteu em unção. Sim. E quando eu falo, eu alcanço aqui, tá entendendo? Mas quando tu fala, tu alcança aqui. Tu vai no mais profundo. Glória a Deus. Ai, Deremandorocalaiachou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele vai usar você. Eu creio. Porque nós estamos vivendo dias que as mães, tem muitas mães, filha, eu falo com muitas mães, que elas desejam não ter filhos, como diz a palavra, de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas Deus levanta mulheres como você, marcada pela dor da perda do filho, para ensinar outras mulheres a chorar, para lamentar. Você chora com elas porque você sabe a dor que elas estão sentindo. Eu falava assim, ninguém sabe a dor do cego. Eu falava isso. Quando eu fiquei cega praticamente desse olho, sem visão, foram praticamente 3 anos, desde 2018. Hoje eu sei o que o cego sente. Hoje eu sei a dificuldade que você quer ver e você não vê. Verdade. Então Deus te deu, querida, propriedade. Ele te deu voz e propriedade para falar do assunto. Nunca deixe Satanás te calar. Nunca deixe, nunca. Porque essa voz foi Deus que te deu. Ele te deu. Essa voz de choro, de lamento. Você vai levantar muitas mulheres para, através da sua dor. Você perdeu quantos filhos? São 2 filhos, uma nora e um genro e o meu esposo. 5 no total. 5 pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que está chorando que perdeu o cachorro. Tem gente que está chorando que quebrou a unha, filha. Essa mulher perdeu 5.
Dá para ouvir, né? Dá para ouvir o que ela vai falar durante 2 horas. E eu vou te dizer, o tempo vai ser pouco para Deus te usar. Eu creio, eu recebo. Tu vai Eu fazer creio. live que tu vai ficar 2, 3 horas, querido. Eu creio. Tu vai, Deus vai te levar muito. Deus te deu voz, Deus te deu voz, Deus te levantou, Deus te forjou no fogo e você vai levantar muitas mães. E eu vou falar de você para as Déboras do Brasil. Tamo Vou junto. citar teu nome lá e vou dar teu contato, se você me permitir, porque as mulheres precisam ouvir Com certeza. o que Deus colocou dentro de você. Tá bom? Amém. Jeremias 9:20. Anotei aqui, eu vou ler com cuidado e com carinho. Gente, sobrou para mim também, eu ganhei a bênção. Aleluia, Deus é fiel. Eu não tenho palavras para agradecer. Estamos chegando no final da nossa live, né? Sem palavras para agradecer tudo que Deus fez aqui. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui em especial. Estou vendo Débora Facine, lá do Sul, minha grande amiga. Obrigado. Uma das mães também. Que graça, nós temos um grupo no WhatsApp, Irmãs de Jó. É só mulheres evangélicas que perderam filhos, que entregaram para Deus. A gente fala assim, as irmãs de Jó. É a coisa mais linda que tem, uma ajuda a outra, sempre tem palavras, é tudo mulheres evangélicas. Então tem mulheres de todo lugar. A Débora está aí, ela é lá do Sul, sabe? E nós conhecemos assim muitas mães maravilhosas, mulheres de Deus, que não deixam a peteca cair, sabe? Que não é transformador em propósito. Nós descobrimos isso. Aí, uma vez que eu fiz a live com a Lília, aceita o teu chamado, a Lília falou, como é aceitar o chamado? Eu falei, não vou dizer para você que eu aceitei o chamado, não. Eu fui jogada nesse propósito. Mas aí agora eu estou no propósito de propósito. Entendeu? Eu fui jogada nele, mas agora eu estou de propósito nele. Eu falei isso, eu falei, Deus, eu não queria. Mas agora que o Senhor me deu, eu não largo. É igual a mim. Glória a Deus, sabe? Muito, muito de Deus mesmo essa live. É assim, eu não aceito todo convite, né? Até porque eu não posso estar forçando minha visão até a alta, que ela vai me dar uma alta em nome de Jesus, aí eu vou voltar a usar o óculos de grau, né? Que eu tive que tirar o grau. E nós vamos, Vaso, olha, Vaso, eu vou me alegrar muito ainda em ver Deus te usar nessa nação. Obrigada, pouco é, diz o Senhor, que eu te use somente em Israel. Você vai ver. Louvado seja o Senhor. Fique na paz. Pode falar. Não, pode falar. Não vou me despedir, né? Te dando um beijo. Não. Eu te peço para você liberar uma oração aí. Amém. Tá? Pelas mães, pelas irmãs que estão aqui conosco. Amém. Tem lares aí, eu tenho a Monique, que precisa de uma oração pela família, Marília, tem a Patrícia precisa de oração do casamento, e tem muitas meninas aí que estão necessitadas mesmo, e eu sei que Deus, nessa tarde, já liberou a palavra de vitória, a palavra de bênção. Só você crer, tomar posse, seguir o caminho, o manual foi mostrado, né? Foi aqui, ó, o manual foi mostrado. Leia o manual, pesquise, medite, né? Faça tudo que você puder para conhecer essa palavra. Esse grupo que está aqui nessa tarde, eles sempre estão aqui comigo, todos os dias a gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia e estamos aqui juntos. Eu falo para elas, eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu tenho, aquilo que eu tenho, eu te dou, né? Estou igual Pedro e João. Né? E o Senhor tem nos abençoado. Irmã, é isso que a gente precisa, tá? Simplicidade, verdade, vida, sabe? Vida de verdade. Estou cansada de história, gente que conta história, usa o tempo para ficar contando historinha. Irmão, a tua dor é tua unção. Você tem uma dor? Deixa Jesus curar, trazer o bálsamo e você vai ver como Deus vai te usar nessa dor e vai nascer o seu ministério. Vamos orar? Eu estou feliz porque eu estou lendo, tá? Eu não lia mais, eu não conseguia enxergar o nome, então eu estou assim, enxergando. Louva a Deus. Eu quero ministrar sobre a tua vida o que Deus está fazendo comigo. Deus que faz voltar. Deus está fazendo voltar a minha visão. Deus vai fazer voltar a tua alegria. Deus vai fazer voltar o seu marido. Deus vai fazer voltar os seus filhos que se desviaram. Deus vai fazer voltar o propósito. Deus vai fazer voltar, né, tudo que você perdeu durante esse tempo.
que você, tem coisa que Deus tira da nossa vida que a gente acha que são importantes. Ah, eu morro se isso aqui não tiver. Aí a situação não tem, aí Deus mostra para você que você continua viva, como a Naná, porque a nossa motivação, ela é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas amadas que tiraram esse tempo para estar conosco. Sim. Elas não estão aqui porque elas não têm o que fazer, elas estão aqui porque o Senhor as convenceu de estar diante desse aparelho para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, que o Senhor possa, Senhor, como eu acredito, entrar por esses lares, essas casas. Senhor, o telefone, essa mídia, ela é uma bênção, o Senhor pode alcançar os corações através dela, através da nossa voz, Senhor, que o Senhor pode agora visitar esses lares, esses corações, pessoas que precisavam de um norte, de uma direção. Meu Deus, que o Senhor possa agora gerar fome, gerar sede de conhecer a tua palavra, de estudar a tua palavra, de ficar mais tempo com o Senhor, de entrar no quarto, de mergulhar no Espírito de Deus para entender o propósito, por que está vivendo, por que foi essa perda, por que está essa dor, por que isso está acontecendo. Senhor, o Senhor tem tantas respostas para nos dar. O Senhor é um Deus que se relaciona. O Senhor é o Deus, Pai, que quer falar com seus filhos, fala com as suas filhas, fala com seus filhos, revela os propósitos, revela os escondidos, revela aonde está, ó Deus, a unção, aonde está o segredo para essa pessoa sentir satisfação na alma, naquilo, Senhor, que ela precisa realizar. Tira o medo, tira a depressão, Senhor, tira o abandono, tira a dor do abandono, Senhor, cura, Senhor, do luto, cura, só o Senhor pode entrar, só o Senhor pode tocar para convencer, Senhor, esses corações enlutados, consolando. Não há palavra humana que possa mudar o estado de uma alma, somente a palavra do Senhor. Nós abençoamos essas mulheres, esses casamentos, essas pessoas que estão conosco aqui. Senhor, faz elas terem sede. Sim, Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sabe a visão que eu tive agora? Sim. Tive uma visão. E olha que eu não tenho visão assim não, hein, gente. Eu vi Deus lançando sal. Eu nunca pensei nisso. A palavra salgada. Aí eu estou orando e estou vendo aquela palavra salgada. Aí eu orando e no meu espírito perguntando por quê. E Deus falou, porque eu estou gerando sede. Glória a Deus. Aleluia. Sede de Deus. Sede. Tem mulher que vai ficar com tanta sede, aleluia, que ela vai mergulhar no quarto, agarrar uma Bíblia. Muitas vezes eu agarro a Bíblia. Que assim seja, Deus vai matar a tua sede. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Sede. Deus gerou sede no teu coração. Em conhecer Deus no profundo. Que assim seja. E vou dizer, não é só Naná que tem ministério aqui, não. Tem mulher aí, ó. Tem. Que você está segurando uma dorzinha. Deus está mostrando aqui, ó, uma dorzinha que era para você largar esse negócio há muito tempo, você fica segurando. Deus, quando você largar, você vai viver coisas tão grandes, tão novas. Você vai ver o que Deus tem de grandioso para você nesse tempo. Porque Deus está levantando as mulheres. E não é mulher empoderada, não. É mulher cheia do poder. O poder de Deus. É isso mesmo. Tá? Tá bom. Obrigado, gente. Eu não vou nem ler o nome, né? Obrigado por tudo. Amanhã, sexta-feira, 1h30 da tarde, estaremos de volta. Amanhã eu tenho uma outra preciosa que vai estar aqui. Gente, eu aconselho vocês a compartilhar essa live. Bota na sua linha do tempo, entendeu? Porque um amigo teu pode estar precisando de uma amiga ouvir essa palavra. Deus falou aqui nessa tarde e ele pode continuar falando para alguém da sua família, para algum amigo teu. Então, compartilhe na tua linha do tempo. Não pense que vai dar visualização para mim, não. Pense que essa live é para evangelizar, é para abençoar as vidas. Eu agradeço o carinho de todo mundo. Estou vendo Lu aí, Luciana. Beijo, Lu, eu te amo. Eu vi tanta gente legal que eu não vou poder falar o nome porque já deu 3 horas. Mas amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui 1h30 de novo
uma outra. Essa semana nós vamos fazer todos os dias assim com pessoas convidadas. Beijo para vocês, um abraço. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que haja bênção na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida sentimental, que na sua casa tenha motivos para sorrir, que na sua casa tenha motivos para cantar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Obrigada aí, gente.